Salve, salve galera, o Jack chegando novamente na área aqui no canal Jackson Camargo. Hoje nós começamos uma nova série de vídeos intitulada Contato Imediato. Essa série de vídeos ela já vem há um bom tempo sendo planejada, idealizada e também muito sugerida pelo nosso público, pelo pessoal que nos acompanha já há bastante tempo. Perguntam por que não aborda casos ufológicos, um vídeo só sobre um caso e depois outro vídeo sobre outro caso e tudo. Então, pedidos atendidos, estamos começando hoje, tá? Então esse primeiro caso aí foi feito com muito carinho para vocês. Mas antes de saber que caso é esse, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele likezinho legal, ativa o sininho para receber as notificações e acompanha o nosso trabalho. Nós temos várias séries de vídeos abordando aspectos diferentes de ufologia e tenho certeza que você vai gostar do nosso canal, do nosso trabalho, do nosso conteúdo, certo? Compartilhem nas redes sociais, compartilhe lá no WhatsApp, no Telegram, Facebook, onde você quiser, certo? Então, sem mais enrolações, vamos conhecer o caso de hoje. O caso de hoje foi, digamos assim, o mais pedido, mais votado pelas pessoas que participaram da nossa pequena enquete sobre qual caso nós iríamos começar esta série de vídeos, e este caso foi o escolhido, é o caso Rosa Dainelli, ou o caso Rosa Lott Dainelli, ou o caso Senina. São vários nomes pelo qual ele é conhecido, tá? Esse caso ele ocorreu em 1º de novembro de 1954, numa aldeia chamada Senina, lá na Itália. Antes de a gente entrar no caso propriamente dito, vale a pena a gente entender o contexto da época. A ufologia estava começando, a ufologia surgiu em 1947, esse caso ocorreu em 1954, e nesse ano de 1954, entre setembro e novembro de 1954, ocorreu uma grande onda ufológica a nível mundial. Então, o mundo inteiro foi sobrevado por estranhos objetos que não raras vezes pousavam, os tripulantes desciam, faziam contato com as testemunhas. Foi uma das maiores ondas ufológicas da história e uma das mais interessantes, né? Com várias centenas de casos conhecidos e quantos outros que ocorreram que a gente não tomou conhecimento, né? Então, a onda ufológica de 1954 é uma das mais conhecidas da história da ufologia mundial. E na Itália não poderia ser diferente, né? Lá também ocorreram casos dentro desta onda, e esse caso, ocorrido lá na região de Senina, é um deles e é um dos mais importantes da ufologia italiana. Então o caso ocorreu na região de Arezzo, uma província lá na Toscana, região central mais ao norte da Itália, tá? Você está vendo o mapa da Itália aí. Aqui nós estamos indicando para você a região da Toscana, tá? Província de Arezzo, agora aqui destacado em verde no nosso mapa da Toscana. Aqui novamente você observa a cidade de Arezzo, e aqui você vê indicado a região de Ambria, Capanoli e Bucini, que é a área onde aconteceu esse episódio ufológico, né, que ocorreu principalmente na manhã de 1º de novembro de 1954, mas que também teve um desdobramento aí pouquinho depois, né, algumas horas mais tarde ainda naquela noite. A protagonista do caso se chama Rosa Lott Dainelli, tá? É esta senhora que a gente vê nesta fotografia junto ao seu marido e 4 filhos. Na ocasião do contato,
Ela tinha 40 anos, camponesa, mãe de 4 filhos, que morava numa fazenda, num pequeno sítio, chamado Chantilacolina, dentro dos limites da vila de Campanoli. Tá? Então você está vendo o mapa geral da região, você vê ali a vila de Senina e você vê a vila de Campanoli. A Rosa Lotte, da Inélia, ela morava na região intermediária, a meio caminho entre um e outro ali. Tá? Nesta região que a gente está indicando aqui, é onde fica a casa da Rosa Lotte. Tá? Então, a Rosa Lotte, uma senhora muito católica, ela sempre ia na missa, principalmente aos domingos e feriados, e por estar numa região intermediária, digamos assim, ela ia onde ficava mais perto para ela. E a igreja mais perto da casa dela ficava na vila de Senina, embora ela morasse dentro dos limites de Campanoli. Tá? Então aqui uma ampliação da área, para a gente ter uma ideia de como é o cenário do contato que ela teve. Aqui no lado direito a indicação, no mapa mesmo, do Chantilacolina, onde ela morava. E aqui no lado esquerdo, a vila de Senina. E naquele dia 1º de novembro de 1954, ocorria uma celebração católica chamada Festa de Todos os Santos. Então ela costumava, quando tinha essa celebração, ir até a missa, assistir a missa, depois visitar o cemitério, porque no dia seguinte, finados. E então ela ia na igreja de São Pedro, na vila de Senina. Então nesta primeira imagem, você tem uma vista panorâmica da cidade de Senina, tomada a certa altura. Aqui onde a flechinha está apontando é onde fica a igreja de São Pedro. Tá? E aqui uma imagem tomada numa região próxima, tá? Já ao nível do solo, e você vê o campanário da igreja de São Pedro, na vila de Senina. Tá? Era o destino final da Rosa Lotte naquela manhã de 1º de novembro. Então esse caso ele ocorreu ali entre 6h30 e 7 horas da manhã, bem cedinho. A Rosa Lotte acordou cedo, pôs uma roupa nova que ela tinha, os calçados novos que ela tinha e seguiu a estrada. Para ficar mais perto para o caminho ficar mais curto, geralmente ela cortava o caminho por uma área de mata, onde tinha uma trilha. E como havia chovido na noite anterior, ela resolveu tirar os sapatos e ela iria colocar de novo o sapato e as meias quando chegasse na vila. Então ela levou os sapatos com as meias em uma mão e o ramalhete de cravos que ela pretendia colocar lá no altar da celebração, ela levava na outra mão. Aqui então nós vemos o caminho que ela fazia naquele dia, naquela manhã. Aliás, é o caminho que ela sempre fazia quando ia até a igreja. Então ela saía do Chantilacolina, cruzava a estrada e já entrava na trilha, que ia deixar ela lá bem perto da vila de Senina. E foi caminhando ali, depois de alguns minutos após sair do seu sítio, que as coisas aconteceram. Tá? Aqui, se você olhar nessa imagem ainda, você vai ver que existe um lago chamado Lago de Campaldoni. Tá? Esse lago ficava próximo do caminho onde ela passava. E aqui nós temos uma vista a partir do lago. Né? Então, de alguns trechos da trilha era possível avistar esse lago. Então, na região intermediária desse pequeno morrinho que a gente vê ali, passa a trilha. Tá? Então, ali foi onde a senhora Rosa Lotte passou naquela manhã. Assim que ela entrou numa área com vegetação nativa, que não era campo de cultivo, ela avistou um objeto com uma forma de fuso, com aproximadamente 2,20 metros de altura e 1 metro de largura. Esse objeto ele parecia
a cor dele lembrava muito couro, né? Couro de um calçado, por exemplo. A aparência era mais ou menos a mesma, ela tinha a mesma aparência, segundo a Rosa Lott. A parte externa desse aparelho, ela brilhava como se fosse de metal leve, muito polido. E na parte inferior havia uma espécie de porta, aparentemente de vidro, que estava aberta. E dentro dela se via duas cadeirinhas, umas cadeiras pequenas, pequenos assentos mesmo, como se fosse do tamanho para crianças, né? Crianças de 7, 8, 9 anos. E na parte central do fuso, que era um pouquinho mais largo, havia uma espécie de vidro arredondado, como se fosse uma janela, alguma coisa assim. Então aqui você está vendo o desenho feito na ocasião por um dos jornais com base no testemunho da dona Rosa Lott. E esse desenho foi publicado no jornal Il Giornale Dalmatino, que é um periódico lá da região, um jornal, né, um diário. E aqui agora você está vendo uma representação mais, digamos, mais trabalhada do que ela relatou. E aí a Rosa Lott, ela prestou, né, mais tarde, quando o caso ficou famoso, ela deu entrevistas para imprensa e para pesquisadores, onde ela detalhou melhor esse objeto. E aí ela declarou assim: na parte espessa do fuso havia duas portinholas em lados opostos uma da outra. E no centro, entre elas, havia uma portinha, permitindo-me ver dentro duas cadeirinhas de criança costas com costas, cada um voltada para uma das vigias. Então, seja lá quem for que usasse essas cadeirinhas, eram dois tripulantes que ficavam de costas sentados nessas cadeiras, e à frente deles havia janelas. Curiosamente, nessa ocasião, quando esse contato aconteceu, havia operários trabalhando na implantação dos primeiros fios de luz na região, porque até então não havia energia elétrica no local onde eles moravam. Então os técnicos estavam instalando esses postes e os fios de energia elétrica. E os equipamentos que esses funcionários utilizavam eram estranhos, né? A dona Rosa Lott não estava acostumada com esse tipo de coisa. Então despertava certa curiosidade nela. Só que quando ela viu esse objeto, ela achou estranho. Era mais estranho do que os aparelhos que ela estava acostumada a ver desses técnicos que estavam trabalhando na região. Então, quando ela parou para observar melhor esse aparelho, ela viu dois estranhos se aproximando. E esses estranhos, eles estavam saindo do objeto e se aproximando dela, né, com uma certa curiosidade. E esses seres, eles eram pequenos, bem mais baixos do que ela, com um cálculo aproximado de em torno de 1 metro de altura, e eram muito simpáticos, muito sorridentes. Eles vestiam uma espécie de uniforme, cor marrom escuro, e que tinha um capuz, e na parte das costas havia uma espécie de capa pequena. O rosto desses tripulantes aparentava ser um rosto normal, de uma pessoa normal, já de certa idade, né? Alguém que estivesse aí na casa de 50, 60 anos, com a barba feita, mas o tamanho era o tamanho de uma criança, né? Uma criança pequena aí de 8, 9 anos. Curiosamente, os órgãos, as mãos, os braços, tudo era proporcional àquele tamanho, né? E ela falava, numa das declarações, ela falou assim: seria preciso 2 destas coisas para fazer um homem. Então, digamos assim, a altura de uma dessas criaturas era a metade do tamanho de um homem normal. E ela completou ainda: mas eles eram muito bonitos, embora bastante velhos, né? Então eles aparentavam ter uma certa idade na visão dela. Quando essas criaturas chegaram perto da Rosa Lott,
Os pequenos seres sorriam e pronunciavam palavras estranhas, né? A Rosa Lott, ela tentou, para a imprensa, para os pesquisadores, tentou simular como que era a voz desses seres, né? E aí ela simulou mais ou menos assim: Liu, Lai, Lou, Lai, Lu, Lai, Liu, Lu. Lembrou a ela, talvez um sotaque chinês, alguma coisa assim. E esses seres gesticulavam muito, mas em nenhum momento se mostraram agressivos. Em nenhum momento se mostraram agressivos. O tempo todo se mostraram muito simpáticos. Inicialmente, vendo essa cena, ela pensou que essas pessoas que estavam vindo eram comandantes estrangeiros de alguma outra nação que estivesse fazendo algum serviço ali. Essa senhora, ela viveu todo o horror da Segunda Guerra na Itália, então ela chegou a ver militares andando pela região, né? Então ela tinha uma certa noção de características de militares estrangeiros, por isso que ela pôde fazer determinadas comparações. Segundo a Rosa, esses seres tinham olhos magníficos, então era algo assim bastante chamativo e bastante bonito, né? Demonstravam bastante inteligência e muita curiosidade. Então ela descreveu também que o nariz deles tinha um aspecto normal, a boca era semelhante à de uma pessoa normal, e ela expôs que, embora esses seres não estivessem rindo o tempo todo, sempre ela via os dentes. E esses dentes eles eram semelhantes ao dente humano, mas eles eram largos e curtos. E aparentemente eles eram um pouco salientes e aparentemente lixados. Então lembrava um pouquinho o dente de um coelho. Um dos seres, então, se aproximou ainda mais da Rosa Lott e pegou delicadamente o ramalhete de cravos que ela carregava na mão. E pegou uma das meias que ela carregava também. Ele examinou aquelas flores com um ar de curiosidade, rindo também do que ele estava vendo, e enrolou com a meia, né? Então pegou as flores com aquela meia, enrolou e levou para dentro do objeto. Em seguida ele voltou até a Rosa, trazendo um objeto nas mãos. Um objeto aparentemente quadrado, que lembrava uma carteira, um estojo, alguma coisa assim, de um material que às vezes lembrava couro, às vezes lembrava como se fosse um papelão, alguma coisa assim. Um elemento intermediário, né? Algo, né, com essas características, digamos. E ele fez gestos para ela, como se estivesse oferecendo aquele aparelho para ela, né? E a Rosa Lott recusou. Em alguns momentos ela achou que era uma fotografia, em outros momentos que era algum tipo de oferta, mas independente disso, ela recusou. Aqui a gente está vendo uma representação desse momento, quando os alienígenas pegaram uma das meias e pegaram a ramalhete de cravos que ela levava para a festa religiosa. Como ela viu que eles estavam levando embora as flores e a meia, ela pediu que eles devolvessem aquilo, mas eles só olhavam de uma forma curiosa, amistosa, sempre sorrindo, e ela viu que eles não iam devolver nada, né? Talvez até porque não estivesse entendendo o que ela estivesse falando, né? Não se sabe. E aí então, ela vendo que não teria resposta, vendo que aquilo ali estava tudo muito estranho, ela resolveu se afastar. Então ela aproveitou uma distração dessas criaturas e saiu correndo pela estrada acima. 100 metros à frente, ela olhou para trás e viu que os tripulantes ainda estavam no local e o objeto também, parado lá no local onde o fato aconteceu. Então ela correu para a igreja, chegou na igreja bastante assustada. Nessa hora, após ela se afastar desse objeto, ela teve ficou bastante nervosa, né? Digamos assim, um pequeno ataque de nervos. Ela chegou ofegante por causa da corrida, mas ela tremia, né?
por causa do susto que ela levou. Isso tudo deixou ela bastante assustada depois da experiência. Durante a experiência ela não teve medo, mas depois ela teve medo, conforme ela declara, né? E aí, então, ela, vendo o estado de nervos que ela estava, uma das amigas dela perguntou o que estava acontecendo para ela ter ficado nervosa desse jeito, né? E aí ela narrou toda a história. Depois elas foram falar pro padre, contar a história pro padre. O padre também achou estranho, e assim a história foi se espalhando. Pouco depois, ainda na região de Senina, ela relatou a experiência que ela teve para o brigadeiro local, né, digamos assim, o xerife, o chefe de polícia, que estava ali presente, um senhor chamado Rocco Benfatti, e ao cabo Nello Focardi, que iniciaram uma pequena investigação dos fatos ali, né? Depois ela repetiu a história para o capitão Massaro, e é um inspetor-chefe dos Carabinieri, que cuidava de toda a região, o senhor Elio Lolli. Então todos eles foram até o local para ver se havia algum vestígio do contato, né, do objeto e dos tripulantes que ela tinha visto. Então aqui você está vendo uma foto do local onde o objeto pousou. Interessante que ali no centro da imagem, ao fundo, você está vendo uma árvore maior, um cipreste. E esse cipreste ele ficou com um lado ressecado. Havia um lado dessa árvore que ficou meio chamuscado, meio queimado, meio ressecado, e ficou assim até o fim da vida da árvore. Eu encontrei, pesquisando sobre esse caso, eu encontrei via rede social moradores da região, pessoas que moravam lá já naquela época, e eles relataram que a partir do lago Campanode, olhando na direção onde a Rosa Lott teve a experiência dela, se avista esse cipreste, e lá do lago se via toda a área que estava danificada no cipreste, e isso ainda recentemente, né? Há poucos anos atrás, quando ainda havia esse cipreste, ainda era possível ver os danos que esse objeto causou. Aqui então você está vendo a dona Rosa Lott, vários anos depois da experiência dela, apontando o local onde o caso aconteceu. E nesse local, quando as pessoas chegaram para investigar, pouco tempo depois dessa experiência, eles encontraram um buraco no chão, exatamente onde o objeto pousou. Havia um buraco feito nesse local pelo aparelho. Então, lá na cidade de Senina, a amiga dela e o padre Dom Guido Belardi e os policiais testemunharam durante toda a investigação que foi feita depois, que ela ainda estava sob esse impacto emocional, né? Ela tremia, ela gaguejava, né, narrando a experiência dela, e em nenhum momento ela se contradisse. E mesmo com investigações feitas décadas depois, entrevistando ela, o relato era o mesmo, não mudava, porque era um relato fidedigno. Como o próprio pároco falou, Dom Guido Belardi, ele conhecia a dona Rosa Lott já de longa data, e ela, sendo uma senhora muito religiosa, ela tinha todos aqueles princípios que uma senhora católica da Europa, principalmente após a guerra, tinha, de ser extremamente devota, de ser extremamente sincera, de ser uma mulher correta, honesta. Então tudo isso foi atestado tanto pelo padre quanto pelas outras pessoas que conviviam com ela naquela época, né? Então, uma senhora de total confiança de todos. Então aqui a gente está vendo algumas fotos, a dona Rosa Lott com os filhos e o marido. Aqui nós temos a dona Rosa Lott, numa reconstituição, ela indicando o tamanho das criaturas. Os tripulantes desse objeto tinham mais ou menos essa altura, como ela indica, nessa reconstituição com uma criança. E aqui ela indicando o tamanho aproximado do objeto. Tá? Então repare qual era o tamanho aproximado desse objeto em relação à própria testemunha. Agora, curioso é que com a divulgação do caso, os jornais iniciaram uma investigação.
Depois ufólogos também fizeram uma investigação e descobriram outras testemunhas desse avistamento. Então eles localizaram um caçador que foi citado em 2 jornais, no jornal no dia 5 de novembro de 1954, no jornal La Nazione Italiana e no Il Giornale del Mattino, ambos de 5 de novembro de 1954. E ele narra que observou um estranho objeto luminoso pousar exatamente onde a dona Rosa Lott observou aquele objeto pousado e depois os tripulantes. Além dele, existem outros tripulantes existem outras testemunhas que também confirmam a presença do objeto. O senhor Romualdo Berti, um pedreiro de 25 anos, ele voltava de uma região chamada Badia Agnano e passava pela região também. E ele declarou que ele viu uma espécie de foguete luminoso, um objeto em forma de charuto, que exalava chamas no que seria a cauda do objeto. E esse objeto ele subia verticalmente dos bosques da região de Senina. E depois se dirigiu para a região de Badia Ruoti. Também pequenas vilas que tem ali nas proximidades. Esse objeto ele tinha um brilho azulado e ele viu ele subir e depois voar de forma horizontal, sem qualquer ruído. Ele não viu barulho algum durante esse voo. Outra testemunha foi o florista Andrea Livi, de Montevarchi, uma das vilas da região também. Ele conduzia um carrinho com suas flores numa das vias da região e ele viu, enquanto ele estava fazendo o trecho que leva à vila de Bussini, ele viu uma coisa em forma de cone, nas palavras dele, de cor avermelhada, que vinha da direção da cidade de Firenze, ou Florença, em português, e estava indo em direção à cidade de Siena. E aí ele deixou de ver esse objeto a partir do momento que ele foi oculto pela vegetação. Foi um avistamento rápido, mas o relato dele bateu também com o da dona Rosa Lott. Agora, uma coisa mais interessante ainda foi narrada no jornal Giornale del Mattino, publicado no ano seguinte, em março de 1955. Esses jornais eles continuaram investigando o caso da dona Rosa Lott, coletando testemunhos, e eles encontraram 2 irmãos de 6 e 9 anos que teriam visto, eles moravam na região na época, eles teriam visto a dona Rosa Lott conversando com os 2 anõezinhos, no meio da vegetação. Então o nome dos 2 irmãos, um se chama Ampelino Torzini, de 6 anos na época, e Marcelo Torzini, de 9 anos na época. Então eles viram o objeto pousado, viram os 2 tripulantes falando com a dona Rosa Lott. Inclusive, o marido da dona Rosa Lott passou por essas crianças na época, no dia do acontecimento, e viu eles falando que viram uma senhora conversando com 2 anõezinhos na floresta. Ele achou que aquilo era uma brincadeira de criança, imaginação e tudo. Ele não sabia que a esposa dele tinha visto aquelas criaturas, Foi saber depois. Outra testemunha se chama Luigi Dini, que é funcionário do Tribunal de Apelação da cidade de Florença. Ele estava acompanhado da filha dele, passando pela região também, e eles observaram um objeto cilíndrico sobrevoando a região da província de Arezzo, naquela mesma manhã. Então, repare que são várias pessoas, muitas delas não se conheciam na época, que relataram o mesmo tipo de objeto, o mesmo tipo de manifestação, mesmos detalhes, inclusive, de um objeto cilíndrico sobrevoando a região mais ou menos na mesma hora em que o avistamento e o contato imediato aconteceu. E esse caso não foi o único, Naquela noite ainda de 1º de novembro, por volta das 23h45, 9 pessoas em diferentes regiões ali em diferentes locais naquela região observaram um objeto luminoso. Um objeto de aparência metálica com luzes, com uma luz central maior e 2 luzes laterais, que sobrevoou silenciosamente toda a região.
Então, entre as testemunhas havia 2 agricultores chamados Giuliano e Tosca Colcelli, um motorista chamado Marcello Pistotti di Giovanni e outras testemunhas que não são identificadas, tá? Mas são ao todo, segundo os jornais e segundo os ufólogos, 9 pessoas que testemunharam a passagem desse objeto que voa silenciosamente e lentamente sobre essa região. Outras testemunhas são o senhor Ottorino Santarelli, Otello Preriasi e Angiolino Broggi. Também relataram o mesmo tipo de objeto sobre essa região, e esse objeto ele desapareceu simplesmente se afastando daquela área e não foi mais visto. Agora, comentando, vamos dizer assim, um aspecto psicológico da coisa, né? Dona Rosa Lott, sendo uma pessoa extremamente sincera, uma senhora que só saía de casa para ir à igreja e visitar familiares e depois voltava para casa, sendo uma senhora extremamente honrada, ela jamais inventaria uma história como essa sobre algo que ela não conhecia, que é a questão ufológica. Ela ouviu falar 1 ou 2 vezes ao longo da vida dela antes desse episódio, né? De comentário de pessoas, mas ela nem sabia do que se tratava. E aí você observa os aspectos morais da testemunha. Se o alienígena estava oferecendo alguma coisa para ela, podemos supor que seja isso, ela poderia ter interpretado isso como um ressarcimento ao que estavam levando. Puxa, estão levando minha meia e minhas flores, eles vão me dar dinheiro em troca, não quero. Né? Ela pode ter pensado isso. Isso já mostra que existe um bom caráter ali da parte dela. E mostra que ela não estava interessada em ter ganhos, em se promover com qualquer coisa. Ela só queria as coisas dela de volta. E ela não queria também fazer parte de alguma foto, de alguma coisa, porque ela também interpretou aquilo como sendo um pedido para bater uma fotografia, porque era pequenininho, como uma máquina fotográfica, né? Então ela poderia ter interpretado dessa forma também. Segundo os jornais dizem, isso também foi cogitado por ela. Tanto o ressarcimento em dinheiro, quanto a fotografia, conforme as coisas iam acontecendo. E ela recusou, porque ela tem aquele... não seria exatamente timidez a palavra, mas aquele recato de pessoa do campo mesmo, de pessoa que não quer se expor, né? Ela só expôs aquilo porque ela estava nervosa e perguntaram para ela, senão talvez ela nem tivesse relatado a experiência dela. Então você observa os aspectos morais da testemunha no próprio relato dela, né? Então, aí, só por esses detalhes você já exclui uma intenção de embuste da parte dela. Ela não ganhou nada com isso. Ela não teve fama, não buscava fama no caso. Ela só teve isso porque foi consequência de algo que ela narrou e se espalhou e fugiu ao controle dela, né? E aí temos também o lado das pessoas que a conheciam, né? Tendo todo esse aspecto de caráter, idoneidade, honradez que as mulheres daquela época tinham, né? Ainda mais tendo esse lado religioso muito aflorado, né? As chamadas carolas de igreja e tudo. Então, por aí você vê que a pessoa não tem a intenção de inventar uma história, ela simplesmente narrou algo que ela vivenciou, né? E esse caso é realmente fascinante por causa disso. Em relação ao objeto, digamos assim, não existe relato desse tipo de objeto com essa aparência, com esses detalhes específicos que ela viu, porque ela viu também razoavelmente perto, né? Então esse tipo de objeto não se conhece outro objeto semelhante a esse, né? Então ele foge um pouquinho do padrão na descrição do objeto. A descrição do tripulante, ela já é mais comum,
né? Existem tripulantes que são simpáticos, que têm esse tamanho, têm aparência humana, mas são menores. Então a aparência do tripulante em si já não é novidade, mas a forma do objeto em si é uma novidade interessante. Agora, existe a questão que, infelizmente, né, em função do despreparo das pessoas na época em fazer a investigação, tanto dos agentes da lei que estavam presentes, as pessoas que estavam lá acompanhando tudo, os jornalistas e depois os ufólogos, não houve uma preocupação em documentar as evidências, né? A fotografar o buraco deixado pelo objeto, pegadas que tenham ficado, porque se choveu estava enlameado a região, com certeza, então ficou pegadinhas. O problema é que as pessoas, de curiosidade de ver a marca, acabaram pisando nas pegadas. E assim apagou os vestígios, né? Penso que se um caso como esse ocorresse hoje, e tivesse uma equipe de ufólogos competentes na região, tudo isso seria documentado. Infelizmente não foi, né? Em função do despreparo, por causa da ufologia que estava recém começando, os métodos estavam se firmando ainda e tudo. Então não havia esse conhecimento e esse cuidado na época, e foi se aprendendo, né? Hoje em dia já se tem uma outra visão sobre evidenciação, né? Então esse foi o caso Rosa Lotti Dainelli, um caso clássico da ufologia italiana e também da ufologia mundial, inserido dentro da onda ufológica de 1954. Certo? Se você gostou desse vídeo, então se inscreve no nosso canal, deixa um likezinho, deixa um comentário bem legal e acompanhe nossos trabalhos. Logo logo teremos outros vídeos dentro dessa série de contato imediato. Também teremos novos programas aloterráqueos, teremos documentos oficiais e outros vídeos de outras temáticas ligadas à área ufológica e astronômica que você vai gostar com toda certeza. Certo? Grande abraço para vocês e até o próximo programa.